Você foi escolhido. E o que é ser escolhido? Porque talvez na nossa mente a gente pense assim: ser escolhido é ser escolhido desde o ventre, é ser uma pessoa que ela já foi selada antes mesmo dela falar qualquer coisa. Mas na verdade não é isso. Ser escolhido é diferente. Jesus ele traz essa parábola explicando quem é o escolhido. Porque quem é o escolhido é aquele que se coloca na posição de escolhido. Vou dar um exemplo muito claro. Davi, ele foi escolhido. Mas por que Davi foi escolhido? A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra procurando. Encontrou Davi, mas Davi estava no pasto, cuidando de ovelhas. As ovelhas eram do seu pai, mas ele estava cuidando muito bem. Ele protegia e zelava pelas ovelhas. E sem plateia nenhuma, sem ninguém, ele compunha as músicas, os salmos, tocava a sua harpa. Era o melhor arpista de toda a região, era Davi. Sem ninguém ver. Sem palco, sem plateia, sem nada. Ali sozinho no campo, pastoreando ovelhas. E as ovelhas nem eram suas, eram do seu pai. Deus ali viu que Davi protegia as ovelhas, que nem eram suas, e dava vida. Lutava com o urso, lutava com o leão. Não deixava que nada viesse matar as ovelhas. Davi ele se colocou na posição de escolhido. Não é que ele simplesmente aleatoriamente foi escolhido por sorte. Porque não existe essa questão de escolhido porque teve sorte. Não. É porque a pessoa em algum momento da vida, ou vários momentos da vida, ela se colocou na posição de escolhido. E como é que é se colocar na posição de escolhido? Se colocar na posição de escolhido é você olhar a vida, olhar o mundo com outros olhos. É você ver um simples pôr do sol e, nossa, você ver Deus ali, cada detalhe, em cada raio do sol. Mas tem pessoas que elas vão olhar simplesmente um raio de sol, um lindo pôr do sol, normal. O sol que tá se pondo, o céu tá meio laranjinha, é normal. Não, mas olha essa criação que Deus fez, olha que coisa mais linda. Você consegue ver Deus no pôr do sol, você consegue ver Deus numa borboleta, no nascimento de um bicho. É como se um bezerro, né, tivesse nascendo e a pessoa que é insensível ao espírito, que tem um espírito mais duro, um espírito mais difícil, não é tão maleável, não é tão sensível à voz de Deus. E aí ela vê o nascimento de um bezerro, é um nascimento normal, mas a pessoa que é sensível, a pessoa que se coloca na posição escolhida, ela é sensível ao Espírito, é sensível às coisas de Deus. E ela vê ali Deus. No nascimento de um bezerro, sim, no nascimento de um bezerro, mas ela vê Deus. Mas a pessoa insensível, ela fala, sou um bezerro, como é que Deus está aqui? Deus tem tanta coisa para se preocupar. Nesse mundo é tanta guerra. Por que Deus vai estar aqui no nascimento de um bezerro? Mas a pessoa sensível, ela consegue identificar ali Deus ensinando em cada detalhe. Quando momentos ruins acontecem na vida da pessoa que se coloca na posição de escolhido, ela fala assim, o que essa situação tem a me mostrar? O que Deus quer falar comigo? O que Ele quer me ensinar? O que eu preciso aprender com essa situação difícil aqui? O que eu fiz que de alguma forma eu consegui desviar do que Deus queria e que Deus está querendo me alertar? Mas a pessoa insensível ao Espírito, às
coisas de Deus, ela simplesmente vai tratar aquilo como um infortúnio na vida dela, como mal sorte. É aquela pessoa que fala, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Aquela pessoa que ela não vai identificar que cada coisa, momento, circunstâncias que acontecem na sua vida é sim uma maneira do Espírito Santo falar com você. É sim uma maneira que Deus quer te ensinar. É sim uma maneira que daquela lição você vai colher frutos e ensinamentos para a vida. E aí, quando você se coloca nessa posição de escolhido, quando Deus vê ali uma pessoa que é sensível à voz do Espírito Santo, quando Deus vê ali uma pessoa que observa os detalhes da vida, observa as coisas com outros olhos, ela se torna-se escolhida. E muitas das vezes vai levantar muitas questões, porque os que não se colocaram na posição de escolhidos vão acabar criando uma certa rincha, talvez inveja de filho. Porque a gente vê a parábola do filho pródigo, aquele que ficou ali, permaneceu, e aquele que foi, gastou todo o dinheiro e depois voltou. Mas você vê que ele fica olhando para o irmão que voltou e fica com um certo ciúme. Mas é essa questão. O filho que ele consegue valorizar realmente a presença do pai e que tem algo sensível dentro dele. Que consegue ver que até os empregados do meu pai estavam sendo tratados melhores, comendo melhor do que a pessoa que estava lá no mundo, do que ele quando estava no mundo, tendo que comer junto com os porcos, a comida que era dos porcos. Então você vê o lado sensível. Mas eu quero dar um parênteses, uma coisa que é muito importante, que eu preciso urgentemente falar. E que muitas pessoas talvez não falam isso. O chamado sim é muito importante, ser escolhido sim é muito importante. Muitas vezes Deus vai te sacolejar para que você consiga entrar no prumo, para que você consiga cumprir esse chamado. Que muitas pessoas já devem ter te falado em forma de profecia, em forma de revelação, e seja lá o que for, em forma de sonhos, Deus já deve ter falado com você, em forma de visão, na palavra, enfim. Existem as várias formas, mas sim, existe algo que eu preciso falar, que eu preciso alertar. Existe algo mais forte, algo mais assim importante do que ser escolhido e do que cumprir um chamado. Existe sim. É a salvação. Ela nunca vai sobrepor ao seu chamado, ela nunca vai sobrepor aquilo que você foi escolhido, nunca, porque se de alguma forma, e é fato, o seu chamado ele conseguir roubar a sua salvação, já não se torna uma bênção, se torna uma maldição. Vou dar um exemplo. Moisés ele foi chamado para salvar o povo lá no deserto. Moisés foi chamado, mas houve um momento em que o seu chamado estava tirando a sua salvação. E Deus ele sempre vai observar e vai ver isso. Quando o seu chamado ele pode tirar a tua salvação. Um exemplo claro, se a pessoa ela foi chamada, um exemplo besta assim, foi chamada para fazer parte da política, ser chamada para ser prefeita ou vereadora, ou seja lá o que for, ela foi chamada. Ela tem mais um chamado sobre isso. E por algum motivo, essa pessoa ela começa lá dentro da política a se corromper, né, se vender, fazer muita tramóia, entrar muito na corrupção, enfim, se perder a sua salvação. Aquilo ali que poderia ser um chamado se torna uma maldição, porque o seu chamado sucumbiu à salvação. E nunca que um chamado vai ser maior que uma salvação, que a sua salvação. Nunca. É fato. Moisés estava carregando o
povo nas costas, aguentando. Mas ele se irou. Então Deus ele procurou um substituto para Moisés. A mesma coisa aconteceu com Saul, mas de uma forma diferente. Porque Saul, Deus deu chance, tirou o reinado dele e deu chance para que ele pudesse se arrepender, pudesse consertar o seu erro, mas ele não deu ouvido. Mas sim, o chamado de Saul de ser rei, em algum momento fez com que ele desviasse. Porque antes estava tudo normal. Aí quando ele começou a ser rei, o poder subiu pela cabeça e ele acabou realmente se desviando. Realmente. Apesar dos pesares, sim, o chamado acabou tirando a sua salvação. E nunca deixe que o seu chamado sobreponha a sua salvação, porque a sua salvação ela é primordial. Primordial mesmo. E por momentos você vai ser chacoalhado para assim, sempre seguir aquilo que você foi chamado. É fato. Não esqueça disso. E muitas coisas vão te tirar do caminho, vão tirar o seu foco, mas sempre coloque os olhos no alvo que é Cristo. E sempre se pergunte no meio do caminho, no meio da trajetória, se de alguma forma esse caminho, esse chamado não está tirando a sua salvação. É que nem a pessoa ser chamada para ser pastor ou pastora, não sei, cargo assim na igreja, mas já viu aquela pessoa que ela se empenha tanto na obra, tanto, seja um obreiro, uma obreira, seja o que for. Ela se dá tanto, mas se dá tanto ali na obra, aí ela passa a não orar. Aí ela passa a não ler a Bíblia. Quando vê, ela tá como um robô. Aquele homem ou aquela mulher tá como um robô. Só tá fazendo as coisas, mas assim, o seu amor por Deus, a sua intimidade com o Espírito Santo já foi. Então aquilo que deveria ser bênção se torna uma maldição. Ou então ela acaba se decepcionando com tantas coisas que acontecem no meio evangélico, com tantas coisas que acontecem, e ela acaba, tipo assim, se afastando de Cristo por causa das pessoas. Então você vê que a salvação ela sempre vai ser o primeiro e o principal. Porque muitos querem buscar o chamado, muitos querem buscar, eu quero ser escolhido, eu quero isso, eu quero aquilo, mas a salvação, que é o primordial, ela fica em risco. Fica totalmente em risco. Eu já caí nesse erro de, não, eu vou cumprir o meu chamado, e quando o seu chamado tá te afastando de Deus. E acontece. É a coisa mais normal acontecer isso. Então, se você entender, por isso que a palavra de Deus diz, buscai primeiro o quê? O reino. O reino. Ah, mas eu preciso isso, eu preciso salvar muitas almas, eu preciso evangelizar, eu preciso... A pessoa ela não tem nem tempo de respirar, ela sai de evangelismo, entra no culto, que depois vai fazer, que depois... E quando ela vê, ela tá um robô, praticamente um robô. Ela não tem tempo para a intimidade dela com o Espírito Santo. Ela se torna insensível à voz do Espírito Santo. E nunca que um chamado, uma obra assim, ela vai ser superior à salvação. É claro que se podemos fazer, cumprir o chamado com excelência, cumpriremos. Mas nunca que ela venha superar a salvação nossa com Deus, nunca que ela venha tomar o lugar de Deus. Porque é isso que as pessoas fazem, elas pegam o seu chamado, elas pegam aquilo que elas acham, sim, na mente, eu vou fazer isso, vou fazer essa obra, vou ganhar muitas almas para Deus, mas aí elas esquecem
do principal, que é Jesus. Aí eu vou escrever um livro e vai ser um livro muito bom. E aí ela passa ali 8 horas escrevendo aquele livro e simplesmente quando ela vê, ela tá vazia, ela tá superficial. Enquanto ela vê, as palavras daquele livro não tem nada a ver com Deus, porque ela fez visão de outras coisas, visão de outros meios. Eu quero que esse vídeo você repense, ele é só pra você repensar, só pra você refletir e me conte o que você achou.